Dunas, conectada a você. Essa é a sua rádio, Rádio Dunas. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Rádio Dunas. Alegria no ar, rádio é emoção, Rádio Dunas é tudo de bom, sempre conectada com você. Uma vida de alegria, Rádio Dunas com você todo dia, sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas no ar. Rádio Dunas, sempre conectada com você. De Porto do Mangue, Rio Grande do Norte, Brasil, para o mundo inteiro. Sempre ao seu lado, Dunas em sintonia com você. Rádio Dunas, Rádio Dunas no ar. Agora, a Rádio Dunas passa a apresentar 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Um debate dos principais assuntos do dia e as principais notícias da cidade. Você fica por dentro agora. 60 minutos. A notícia levada a sério. A apresentação: R. Alves e Julisson Charles. Excelente tarde a todos os nossos amigos ouvintes cativos do programa 60 Minutos. Estamos hoje, dia 18 de 1º de 2023, prontos para mais um programa de muita audiência e muita credibilidade. Aqui nós temos informação e informação com credibilidade, análise política dos bastidores e de todas as movimentações políticas da região, mas principalmente de Porto do Mangue. A Caixa começa a pagar Bolsa Família de R$ 600 hoje. A partir de hoje já tem dinheiro aí para aqueles que são alcançados por esse programa social do governo federal. Já começa a entrar o valor de R$ 600 aí na conta dos beneficiários. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje, quarta-feira, a parcela de janeiro do Bolsa Família. Lembrando que o nome foi alterado, não é mais Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil agora é o Bolsa Família, o nome utilizado anteriormente nos outros mandatos do Lula, como também da Dilma Rousseff, do governo PT. Com o governo Bolsonaro foi trocado aí o nome e agora, mais uma vez, o nome é trocado com o retorno do PT ao comando da República Federativa do Brasil. Então esse valor do Bolsa Família com R$ 600 e recebem hoje os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 1.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias brasileiras, com um gasto aí, na verdade não vou nem utilizar o termo gasto, mas investimento de 13,38 bilhões de reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir deste mês, o programa social, que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior, que volta agora a ser chamado Bolsa Família. O valor mínimo é de R$ 600 após a aprovação da emenda constitucional da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões fora do teto de gasto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. Tem também ainda o pagamento adicional, que é no valor de R$ 150 para as famílias com criança de até 6 anos. Essa parte aqui ainda não começou, ainda a ser pago, que é justamente a questão, a família recebe no mínimo 600, e aí a cada filho, a cada criança aí com até 6 anos, adiciona-se aí mais 150, porém, esse adicional ainda não começou a ser pago. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no cadastro para programas sociais do governo federal, que é o CadÚnico, para eliminar possíveis fraudes. Possíveis não, para eliminar realmente as fraudes. Então vai ter um pente fino aí. Agora o triste que é nesse pente fino, muitas vezes, em muitos casos, tiram realmente as pessoas que precisam, e isso é lamentável. Isso deve ser corrigido pelo governo federal. Por muitos anos, a gente vê isso na Previdência Social, os beneficiários pelo INSS, a gente vê isso aos que são abrangidos pela LOA de assistência social. Então é preciso que se tome cuidado também com esse pente fino, para não arrancar quem realmente precisa, quem realmente necessita. Então, no modelo tradicional do Bolsa Família, esse pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário ele poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, que é usado aí para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Temos que falar também ainda sobre o Auxílio Gás. Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas aí no programa. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o pagamento só voltará em fevereiro. Só pode receber o Auxílio Gás, e fique bem claro isso, quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, que é o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Haddad prega boicote a empresas por questões ideológicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve participando de um fórum, o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e fez uma declaração que repercutiu no Brasil. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele confessou que boicota empresas por questões ideológicas. Abre aspas. Não compro nem um palito de fósforo. Fecha aspas, é o que afirma o Haddad em uma das principais agendas econômicas internacionais. Durante o evento, o ministro disse que os consumidores
podem pressionar as empresas ao promover boicotes. Abre aspas. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessa empresa no Brasil. Fecho aspas, é o que declarou aí o ministro da Fazenda. Abre aspas, ele faz mais uma declaração. Eu mesmo sou um que não consumo sem prestar atenção em qual produto estou adquirindo. Não compro nem um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromisso com as minhas questões, fecha aspas, e aqui vem meu comentário. Essas questões que ele fala é justamente questões ideológicas. Essa fala do ministro da Fazenda, e isso aqui é importante frisar, ele é o ministro da Fazenda, repercutiu. E a oposição aproveita, né, essa fala tendenciosa do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para disparar contra ele várias críticas, né? Pois ele está incentivando realmente aí o boicote a empresas que defendam causas de ideologias que ele acredita, no caso alguém que é de esquerda, como por exemplo ideologia de gênero, vamos lá, questões sobre opção sexual, casamento homossexual e essas pautas que são mais polêmicas, inclusive pautas defendidas pelo movimento de esquerda no Brasil. Vamos para o Senado Federal, porque o PL confirmou que Rogério Marinho é candidato à presidência do Senado. Então a decisão foi tomada após uma reunião que contou com a participação dos senadores Carlos Portinho e Wellington Fagundes e, claro, além do líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortez. O Partido Liberal já confirmou na última segunda-feira a candidatura de Rogério Marinho, que é senador eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, para ser aí um nome forte na disputa pela presidência do Senado. Inclusive um nome forte que representa bem a ala direita. Marinho foi ministro de Desenvolvimento Regional, inclusive durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, e claro, teve apoio do Bolsonaro para chegar ao Senado. A decisão foi tomada após essa reunião que teve entre lideranças do PL e, segundo a nota do PL, os progressistas e os republicanos irão apoiar a candidatura do Rogério Marinho. Então você tem aí PL, progressistas e republicanos. O partido na nota colocou o seguinte, estou aqui com um trechozinho da nota, abre aspas. O senador eleito Rogério Marinho, do PL Rio Grande do Norte, será o candidato de oposição à presidência do Senado, com apoio do PP e do Republicanos, segundo explicou o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, após reunião que contou também com o senador Carlos Portinho, do PL Rio de Janeiro, com o senador Wellington Fagundes, PL Mato Grosso, e com o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortez, PL Rio de Janeiro. Na nota ainda está assim, abre aspas, Valdemar elogiou a trajetória do ex-ministro e disse que o Senado precisa, neste momento, de uma nova liderança. Já Marinho vai mostrar aos senadores que está pronto para o desafio e tem os votos necessários para vencer o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao final da reunião,
eles gravaram um vídeo sobre a candidatura de Rogério Marinho, fecha aspas, é o que completa aí a nota. O atual presidente da casa, que é o senador o Rodrigo Pacheco, do PSD, Minas Gerais, vai ser aí o candidato, claro, defendido inclusive pela ala da esquerda. Aliados de Pacheco, ouvidos pela CNN sobre essa reserva, eles calculam que ele tem no momento aí entre 55 e 60 votos dos senadores pela sua reeleição à presidência da casa. Então é preciso aí no mínimo aí 41 votos favoráveis para ele ser eleito à presidência do Senado Federal. E nós também seguimos acompanhando a política, as movimentações políticas na capital do estado do Rio Grande do Norte. E o Wendel Lagartixa, ele tem se mostrado e tem colocado o seu nome à disposição como pré-candidato à Prefeitura de Natal. Ele já deixou isso mais do que aberto. Inclusive ele fez uma postagem em suas redes sociais se colocando como pré-candidato a prefeito de Natal. O Wendel Lagartixa, que foi o deputado mais votado no estado do Rio Grande do Norte nessas últimas eleições, mas por uma canetada do Supremo, uma decisão monocrática, fez com que ele perdesse esse mandato, e ele segue na vida política, segue com as suas lives, segue se manifestando. Ele, com seu jeito de ser, o jeito de ser o Wendel Lagartixa, seu jeito único, tenta conquistar aí o eleitorado de Natal. Mas ele tem pela frente nada mais, nada menos do que a ala petista, que está fortalecida na capital do Rio Grande do Norte. O PT, que tem hoje o presidente da República, o PT hoje que tem no estado do Rio Grande do Norte a governadora Fátima Bezerra, e conta aí com o apoio de grandes lideranças. Inclusive, comenta-se que Álvaro Dias pode aí fazer uma aliança, está bem próximo aí essa aliança entre Álvaro Dias com a governadora Fátima Bezerra. Então, ele ainda tem aí pela frente tanto essa ala petista que está fortalecida no estado do Rio Grande do Norte, como também na capital do Rio Grande do Norte, a cidade do Sol, Natal, e os Alves. Todo mundo sabe que a família Alves tem uma força inimaginável na política natalense. Então, o Wendel Lagartixa tem aí um grande desafio pela frente, mas ele já está se colocando à disposição do povo de Natal como um pré-candidato à disputa aí do comando da Prefeitura de Natal. Após o governo federal, através do ministro da Educação, anunciar o reajuste salarial da categoria dos professores, a CNM tem orientado os municípios a não cumprirem o reajuste dos professores neste ano de 2023. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, publicou uma nota na noite de ontem para questionar o reajuste do piso nacional do magistério, que foi homologado justamente pelo governo federal no dia anterior. E aí, segundo essa entidade que representa os pequenos e médios municípios do país, o impacto anual estimado é de 19,4 bilhões apenas aos cofres das prefeituras.
O piso nacional dos professores vai subir aí de 4.000 vai subir para R$ 4.420,55 em 2023. Esse foi o reajuste anunciado pelo governo federal, R$ 4.420,55, um reajuste aí de quase 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. A gente lembra que o Bolsonaro fez um reajuste de 33, alguma coisa, não me lembro aí a contagem certa, mas foi 33, alguma coisa por cento, quase 33%. Inclusive em Porto do Mãe, na época o prefeito Francisco Faustino arredondou para 34%, pagando também os retroativos. Então esse aumento ele foi assinado pelo próprio ministro da Educação, o Camilo Santana, que em portaria publicada no Diário Oficial da União, o DOU, ele disse o seguinte: a CNM vem se posicionando sobre a inconstitucionalidade do reajuste desde janeiro de 2022, quando o Ministério da Educação anunciou o reajuste de 33,24, foi na época do Bolsonaro, né, para o referido ano. Apesar de haver parecer contrário da Advocacia Geral da União, o movimento municipalista destaca que há um vácuo legislativo que coloca em risco a segurança jurídica de aplicação do reajuste do piso nacional do magistério, pois se baseia em critérios que remetem à Lei 11.494 de 2007, do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, que é justamente o Fundeb, expressamente revogada pela Lei 14.113/2020 da regulamentação do Fundeb, fecha aspas, foi aí a nota da Confederação. Entre os argumentos da entidade municipalista contra a medida está a regra atual de reajuste, que é baseada justamente no valor mínimo por aluno ano definido nacionalmente. Esse indicador, de acordo com a CNM, tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do Fundeb. Entre 2009 e 2023, a receita do fundo aumentou 255,9% e o aumento do piso do magistério foi de 365,3%. Observou aí a entidade, que recomenda às prefeituras não aplicarem o reajuste. Abre aspas. Por essa razão, a CNM continua recomendando cautela e prudência aos gestores municipais enquanto não houver solução legislativa para o critério de reajuste do piso. Em 2023, a entidade mantém a orientação dada no início de 2022 de que os municípios não estão obrigados a dar o reajuste baseado em dispositivos sem validade legal e que concedam reajuste aos professores, considerando a inflação de 2022 e as condições fiscais do município com igual tratamento dado ao conjunto dos servidores municipais, fecha aspas, completou aí a entidade. Ainda, segundo a CNM, em pesquisa realizada no ano passado, com um total de 4.016 municípios, cerca de 3.000 deles deram reajuste ao magistério público, sendo que 1.721 prefeituras aplicaram percentuais diferentes do anunciado pelo governo federal. De todos os entes municipais, pouco mais de um terço, 31,1%, deram reajuste de 33,4%, definido na portaria do Ministério Público. Então foram poucos que deram reajuste, quando Bolsonaro fez aquele reajuste de 33,24%. Em Porto do Mãe, o ex-prefeito Francisco Faustino fez um reajuste de 34%, deu a mais do que foi colocado em lei pelo governo federal. E aí vamos analisar bem a nota, a manifestação da entidade, da CNM, que é na verdade um incentivo, um combustível
para alimentar o imaginário dos prefeitos, o desejo dos prefeitos para não pagarem o reajuste aos professores. Então, é unir o fogo à pólvora. Porque, por um lado, os prefeitos já não têm interesse de dar reajuste, porque isso vai mexer com os cofres públicos. Aí, por outro lado, você tem a CNM incentivando com que os gestores municipais não deem esse reajuste. Então, você veja bem como funciona. O governo federal anuncia um reajuste, e isso, de alguma forma, é positivo para o governo, porque uma categoria como a educação, e quando se trata de professores, isso é bom para o governo, esse reajuste. Mas, ao mesmo tempo, você tem a CNM incentivando a não dar reajuste. Então, quem acaba se tornando vilã na história é justamente a CNM. Mas isso tudo é programado. Isso tudo é articulado. Porque alguém vai sair prejudicado, alguém vai sair como vilão na história. E não é interessante que seja o prefeito. E não é interessante que seja o presidente Lula. Pouco importa que o vilão seja a CNM, isso vai mudar em quê? Em nada. Politicamente falando, isso não vai mudar em nada. Quem é a CNM, politicamente falando? Ah, o povo vai se revoltar contra a CNM. Vai mudar em quê? Não muda em nada. Agora, quando é o prefeito, é diferente. Você muda politicamente. Ah, o prefeito não deu reajuste. Mas aí o prefeito vai justificar. Não, mas foi a CNM. Estamos seguindo a orientação aí da Confederação Nacional dos Municípios, que é um órgão de credibilidade, aquela coisa toda, e está recomendando que não se dê porque a gente pode cair numa ilegalidade. Pronto, justificou. Então, acaba que essa decisão do governo federal não tem valia alguma. Não vai ter valia alguma, porque a CNM está incentivando, motivando os prefeitos a não dar o reajuste. Aí os prefeitos já não querem dar reajuste mesmo, deu certinho, é o fogo e a pólvora. Como dizia minha avó, é o fogo e a pólvora. Então, a categoria que por algum momento se animou com o anúncio desse reajuste, a CNM trouxe um balde de água fria. Então os professores, não é querendo ser pessimista, nós estamos analisando os fatos. Os professores não se empolguem para não criar falsas esperanças, falsas expectativas em torno desse reajuste. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a pura verdade. Meus queridos ouvintes do programa 60 Minutos, nós vamos fazer aquele pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna para mais um bloco do programa 60 Minutos. E hoje também tem a participação do repórter Wilton Medeiros, ele que sempre vem com o Vira e Mexe. Fique ligado. Os 60 Minutos volta já. Quero te ver bem. Quero ver o seu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando o sol chegar. Te ver em todo lugar. Porto do Mangue agora tem uma ótica com credibilidade. Ótica Canaã. Ligue 84-98705-8143 ou agende com nossos consultores a sua consulta com nossos profissionais especializados. Temos para você uma variedade das melhores e mais modernas armações de óculos. Temos preço baixo e garantia, além do serviço de manutenção do seu óculos gratuitamente. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @Ótica Canaã Porto do Mangue, e fique por dentro das novidades. Em breve, estaremos inaugurando nossa loja ao lado do supermercado Canaã, localizado na rua Joaquim Serafim, Centro Porto do Mangue. Quer
Quer comprar seus medicamentos? Não perca tempo. Vá direto na Farmácia Popular do Trabalhador. Aqui você conta com uma equipe qualificada. Aqui você encontra medicamento de referência, genérico e similar, artigos infantis e perfumaria em geral. Na compra de qualquer medicamento de uso contínuo, na compra de 3 caixas, a 4ª é grátis. Contato 84 98752 8531. Estamos localizados na Rua Getúlio Vargas, Porto do Mangue. Farmácia Popular do Trabalhador. Preço baixo de verdade é aqui. Os 60 Minutos já está de volta. Bem, meus amigos do programa 60 Minutos, já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa e hoje nós queremos fazer um comentário sobre a postagem que o vereador e presidente da Câmara fez em suas redes sociais sobre os últimos acontecimentos em torno do seu nome. Ele que falou que iria se manifestar e realmente ele se manifestou. E eu quero já iniciar esse comentário dizendo que eu respeito toda e qualquer decisão que o político ele toma, porque as escolhas elas acontecem no mundo da política e cada um toma uma decisão naquilo que acha que é melhor para si. São escolhas. A política é feita de escolhas. Porém, o fato de respeitar não quer dizer que eu concorde ou que ele não possa ser criticado por sua escolha, porque acredito que todos que comentam sobre política não podem entrar no mérito da pessoa, da pessoalidade. Mas as pessoas exercem posições políticas e essa posição política ela é criticável ou é elogiável. Então é preciso que antes de eu trazer meus comentários deixe isso bem claro. Tenha um respeito pela pessoa do presidente da Câmara, porém a sua atitude é criticável. Ponto. Mas vamos para o seu posicionamento, para a sua manifestação dentro da pauta. O presidente da Câmara começou com a postagem colocando a decisão do juiz substituto do TJ, Evaldo Dantas, em 29 de dezembro de 2022, suspendendo aquela sessão extraordinária que iria realizar a votação do impeachment do prefeito Israel. Ele começou com essa decisão. E ele inicia o seu texto, a sua manifestação, justamente deixando bem claro que o fato do processo do impeachment estar parado não é culpa dele. Ele não tem nada a ver com isso. Ele destaca que o processo do impeachment não está parado por causa de sua atitude. Não depende dele ou não estar parado ou não o processo do impeachment. Mas que sim foi uma decisão judicial. Para mim aqui, ok. Realmente o processo do impeachment está suspenso temporariamente. Não por causa do presidente da Câmara, mas por causa de uma decisão judicial. O presidente da Câmara fez cumprir uma determinação judicial e isso não tem o que se discutir. Decisão judicial tem que ser obedecida. Então ele deixou bem claro isso no início do seu texto, da sua nota. Outro ponto que ele falou foi sobre a sua conversa com Souza. Vale dizer que ele foi se encontrar com o ex-deputado Souza às escondidas, às escuras, porque ele sabe a repercussão que iria gerar em torno dessa conversa.
E anteontem, de noite, lá pela calada da noite, né, saiu uma matéria em um blog da região que Júnior teria se encontrado com o ex-deputado Souza em uma praia lá em Upanema, na casa lá de um familiar de Souza. E até então era só especulação, era só suposição, mas o próprio presidente da Câmara veio a público e disse, inclusive também é um blog, dizendo que realmente tinha se encontrado com Souza. Ele não tem nada a esconder. Segundo ele, não tem nada o que esconder. Ele realmente se sentou com Souza e disse que o assunto foi sobre política. Ele ainda deixou bem claro, o assunto foi sobre política. E aí, claro, olhando para 2024, Júnior está dizendo que está pensando em 2024. Nas entrelinhas, Júnior está dizendo: eu quero colocar o meu nome à disposição para disputar o comando da prefeitura em 2024. Era algo que a gente já sabia, que a gente já tinha essa análise, porém agora está criando corpo. Na verdade está bem claro nas entrelinhas. Quando ele diz que está pensando em 2024, está olhando para 2024, é claro que ele está vendo aí a projeção do seu nome para ser um candidato a prefeito em Porto do Mangue. Agora a questão é, o fato que Júnior quer ser prefeito, isso a gente não tem mais dúvida. Está muito claro aí na afirmação dele. Está muito claro. Agora a questão é, o que Souza Neto quer com Júnior? E todo mundo sabe, Júnior também sabe, que Souza Neto hoje é o principal articulador político do prefeito Sael Melo. Inclusive, Souza Neto tem o seu espaço no governo de Sael hoje em Porto do Mangue. E o que é que Souza Neto quer com Júnior Bola? Sendo que o Souza Neto é o principal articulador de Sael e é quem tem buscado derrubar o processo do impeachment. Aí a gente se pergunta, o que é que Souza Neto quer com o presidente da Câmara em um momento tão conturbado como esse que está em Porto do Mangue em torno do processo do impeachment? O que é que Souza quer? Júnior sabe o que é que Souza quer. Júnior sabe o que é que o prefeito Sael quer. E o prefeito Sael Melo e Souza sabe o que é que Júnior quer. Então você tem um elo de aproximações. E aí vamos para a mesa para negociar. Mas antes de falar sobre isso, né, vale destacar que o presidente da Câmara, ele disse o seguinte, deixou bem claro também isso: por eu estar como presidente da Câmara, muita gente deixa transparecer que tudo depende de mim e não é verdade. Está falando sobre o processo do impeachment, porque ele sabe que o que está em jogo é o impeachment. Ninguém é bobo na política. Todo mundo está observando as movimentações. Alguma coisa aí está sendo negociada. E para mim, possivelmente aí, a oferta da sucessão, a promessa da sucessão, porque Sael não está oferecendo a sucessão, está oferecendo a promessa. É coisa diferente. Porque uma coisa é prometer agora para derrubar o impeachment, outra coisa é depois que derrubar o impeachment. Então, existe a promessa da sucessão. E é claro, em troco disso, ele vai querer apoio político para derrubar o impeachment. E Júnior está dizendo, eu não vou. Alguém está pensando que eu vou, que tudo depende de mim, mas não depende. Será que é verdade ou não isso? Bem, Júnior reforçou que a oposição tem a maioria na casa. Júnior até o momento não disse se está ou não na oposição, mas o seu discurso já mudou. Júnior, que começou a dizer que estava com o povo, que estava do lado do povo, que estava com a oposição, já começa agora a dizer, eu estou conversando com Souza pensando em 2024. E Souza é quem quer derrubar o impeachment em Porto do Mangue, para que Sael se mantenha no poder. E aí
esse diálogo constrói pontes. Diante do desejo de Júnior de ser prefeito, há sim aí uma grande possibilidade de Júnior desembarcar aí no sailismo. É só o que está faltando. Júnior fazer agora uma foto com Sael apertando a mão, um do lado do outro. É só isso que está faltando. Mas as pontes já estão sendo construídas e ele está deixando isso bem claro. Mas, repito, são escolhas políticas que devem ser respeitadas. Ele está achando que esse é o melhor caminho? Bom, o futuro vai dizer. Ele está visualizando, e é claro quando eu falo ele, o seu grupo também político, que tem pessoas importantes no grupo, como o empresário Hudson e a empresária Ana Patrícia, a Ana Cobra, que são pessoas que estão incentivando ele também a ir para o sailismo, segundo informações que nós temos recebido. Então, Júnior está dizendo, eu não vou atrapalhar o impeachment de modo algum, independente da conversa que ele teve com Souza. Bem, será? Ele disse que não ia para a oposição e agora está conversando com Souza. Será que ele não vai fazer nada para atrapalhar o impeachment, se é isso que Souza quer? Será que na hora da votação ele vai votar a favor ou contra o impeachment? Será que ele vai se articular contra ou a favor? O fato é que o presidente da Câmara tem um peso dentro de qualquer grupo político, e ainda mais em um processo de impeachment. Tem um peso. O simples fato dele manifestar isso, será que ele vai sozinho? Outros vereadores não vão acompanhar ele? O fato dele ir para... Se realmente se confirmar sua ida para o sailismo, será que isso não pode, de alguma forma, incentivar outros vereadores? Então, dizer que o seu posicionamento não vai atrapalhar em nada no processo do impeachment é, no mínimo, subestimar a capacidade das pessoas pensarem. Porque a ida de Júnior para o sailismo, isso se confirmando, fortalece o sailismo e enfraquece a oposição. Não tem o que se discutir. E ele dizer que isso não vai atrapalhar o processo do impeachment, será? Então Júnior quer a sucessão e Sael quer derrubar o impeachment. E é isso que está em jogo. Se não é isso, é o que então? Se não é isso, é o que então? Então, nós estamos analisando realmente o posicionamento do presidente da Câmara na nota. Basta olhar a quem agradou a postagem do presidente da Câmara. Basta olhar. Agradou a quem? Aos saelistas ou à oposição? Então, a nota de Júnior agradou, claro, aos sailistas, que agora começa a ter mais esperança de que Sael continue à frente da prefeitura. Porque, como eu falei, o presidente da Câmara tem um peso. E ele começa agora a demonstrar e dar sinais de que poderá se aliar com o prefeito Sael. Mas estar aliado com Sael, aquele Sael do passado é uma coisa. Estar aliado com o Sael de hoje, aí a situação é totalmente diferente. Agora dizer que Júnior vai para o saelismo e não vai se posicionar contra o impeachment é complicado, é meio contraditório. Mas a gente vai aguardando os fatos se acontecerem. Ele disse que estava na posição de manhã e quando já foi de noite já disse que estava conversando com Souza. É estranho, é muito estranho. E uma coisa é fato, o nome de Júnior já começou a ser desgastado em Porto do Mangue. O seu próprio eleitorado se posicionou contra Júnior. Várias são as manifestações de eleitores, da população em Porto do Mangue revoltado com o Júnior. Então o Júnior deixa o povo de lado para agradar os saelistas. É diferente. É totalmente diferente. A gente não pode misturar as coisas. Sael hoje está na casa aí de 80
40% mais ou menos de rejeição na cidade. A impopularidade de Sael é tamanha. Mas Júnior, ainda assim, se aventura em ir para o saelismo. E outra coisa, ele mais do que ninguém sabe quem é Sael. Mas ainda assim, se aventura em arriscar o seu nome de um homem de palavra, de caráter, para se associar a Sael, que está enrolado com a justiça, que está manchado na cidade, que está envolvido em vários escândalos de corrupção. E ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Ele continua sendo investigado, mas ainda assim Júnior prefere deixar Titico, deixar Magno, deixar os filhos da terra, deixar o povo de Porto do Mangue para se unir com Sael e com Souza. Será que isso vale a pena para Júnior? Mas é ele quem faz as reflexões, uma autorreflexão, e decide. Ele ainda não decidiu, para mim não está ainda fechado isso, mas está tudo encaminhado. Me parece que tudo já está encaminhado. Então, Júnior está, ao meu ver, abandonando o povo, abandonando a oposição para ser um possível candidato de sucessão do prefeito Sael em 2024. E a briga é lá e de foice, porque você tem Doutora Rosa, você tem Ranierinho, que para mim Ranierinho é o nome de Sael. Se Júnior cair no golpe e Sael der um pé na bunda de Júnior, para mim é surpresa? É não, e nem para ele. E tem mais. Já circula aí nos bastidores da política de Porto do Mangue que Júnior teria traído Magnus. Bom, até que ponto isso é verdade, não se sabe. Porque também existe rumor de que Magnus iria acompanhar Júnior. Mas o Marlon Vito, vereador da Câmara e representante aí da família Domingos na Câmara, ele se posicionou ontem, disse que não, em nenhum momento, conversou com Souza e que ele permanece na oposição. Então, o que eu falei para Júnior, eu digo também para Magno a mesma coisa. Para mim, do homem basta a palavra. Se ele diz, eu estou na oposição, eu tenho que acreditar nisso, porque é a palavra dele. Agora, quando ele diz, eu estou na oposição, mas estou conversando com Souza, aí, peraí, a sua palavra já entra em análise. Será que esse cidadão tem caráter mesmo? Tem verdade no que ele diz? Porque ele diz uma coisa, mas está fazendo outra escondida? Então, Magno tem dito que não vai para o saelismo, porque mais do que ninguém, ele passou na pele um golpe rasteiro de Sael. Ele sabe muito bem quem é Sael. Ele sofreu com Sael. E aí, será que ele voltaria para o saelismo? E agora comenta-se que ele também sofreu isso com Júnior. Porque tinha uma ligação muito forte aí entre Júnior e Magnus. E aí Júnior, se ele vai para o saelismo, não só a oposição, não só o povo também, mas o próprio Magno, nessa relação próxima que eles tinham juntos. Bem, são conversas de bastidores, são burburinhos que circulam por aí. Mas é a escolha do presidente da Câmara, ele tem esse poder de escolha, ele não é forçado a ficar na oposição, é o que ele acha melhor, para ele e para o grupo político dele, com Hudson e Ana Patrícia. Agora, quem está certo, quem está errado nas escolhas, só o futuro poderá nos dizer. E eu quero estar vivo para poder comentar sobre isso, sobre esses acontecimentos políticos de Porto do Mangue. Não conseguimos aqui manter o contato com o repórter Wilton Medeiros hoje. Infelizmente não teremos a participação dele hoje, mas amanhã, se Deus quiser, ele estará aqui também trazendo seus comentários políticos, em especial sobre a política de
Porto do Mangue. Quero agradecer aqui toda a audiência do programa 60 Minutos, você que esteve aqui conosco para a programação de hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. É ficar por dentro dos acontecimentos da cidade e os principais debates das principais notícias. Acompanhe os 60 Minutos. Todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Dunas. Apresentação: R. Alves e Julisson Charles.